Capítulo 18 de Apocalipse revela a queda da Grande Babilônia, que pela graça de Deus, pelo amor de Jesus Cristo e pelo guiar do Espírito Santo, nós estejamos fora de Babilônia. A palavra Babel significa e está relacionada à confusão das línguas, ao falar diferente, ao ensinamento diferente de cada igreja, que provocou a divisão e fez perder a realidade do único reino de Deus, do único Espírito, da única palavra, da única vontade, do único Deus vivo e verdadeiro, Jesus Cristo. Portanto, a queda desse sistema religioso corrupto é certa. E vamos meditar sobre os sinais deste sistema. Vamos ler do capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 5. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Portanto, estas são as principais coisas que acontecem na confusão religiosa, quando se sai da autoridade do Espírito e o homem entra com seus pensamentos, com suas igrejas formadas segundo a opinião humana, segundo os seus pensamentos e a própria vontade. Veja que abandonam a palavra de Deus, por isso estão sujeitos a outras palavras, a outras iniciativas e atitudes religiosas. A primeira coisa é a sua queda, e a segunda é a sua grandeza. Diz que ela é grande. Nota que a Nova Jerusalém é uma cidade santa. Não diz que ela é grande, mas a Babilônia é chamada de grande, porque engloba todo o sistema religioso corrompido. A seguir, descreve o seu estado espiritual. Covil de toda espécie de espírito imundo, morada de demônios, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Veja que essas três coisas revelam o que acontece interiormente nessas organizações religiosas, nesses caminhos tomados pelos homens. As pessoas se tornam vítimas de engano, de espíritos enganosos. E o que mora aí não é o Espírito Santo, mas são aves imundas, que são pensamentos e espíritos enganadores. Ainda diz que se tornou morada. Não é somente influência maligna, mas morada de demônios. No versículo 3, diz que todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Todas as nações. O que significa que esse sistema religioso, terreno, natural e carnal, ele se espalhou por todas as nações, e ela deu de beber um vinho de prostituição, isto é, abandona o Espírito de Deus, abandona o Espírito Santo e passa a seguir um outro Espírito. Por isso perde o poder e a realidade do único Deus vivo e verdadeiro, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 3 diz que com ela se prostituíram os reis da terra. Os reis da terra representam a união das igrejas com a política. É uma coisa muito atual em nossos dias e muito claro e patente. Ela se prostituiu com os reis da terra,
se uniu às autoridades políticas, autoridades públicas. E também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. A sua luxúria significa sua prostituição, o seu relacionamento com outros espíritos que não é o Espírito Santo. Isso produziu comércio, porque os mercadores da terra se aproveitam das coisas religiosas para comprar e vender. No versículo 4, o aviso solene. Retirai-vos dela, povo meu, o que significa que muitos crentes sinceros e verdadeiros estão no meio desta confusão. Eles são convidados a sair. Sair para quê? Para que eles não sejam cúmplices em seus pecados e para não ser participantes dos seus flagelos. O que nós precisamos compreender é que ser cúmplice é concordar com algo errado e não reagir segundo o Espírito. Nós não podemos estar num lugar espiritual onde as coisas não estão bem, onde as coisas estão andando segundo os homens, segundo a carne, onde a doutrina de Cristo foi abolida, onde a doutrina dos apóstolos foi esquecida, onde pregam o que pensam. Se nós formos cúmplices, nós também receberemos os flagelos, sofreremos as mesmas consequências daqueles que estão confundindo os crentes. Portanto, nós devemos estar atentos, porque se nós não nos retirarmos deste meio, porque a impressão que temos que a responsabilidade é da liderança, responsabilidade é do pastor. Bem, se nós estamos com a boca fechada, estamos concordando, se ali permanecemos, nós participamos de uma obra maligna. Portanto, devemos retirar deste lugar, para não sermos cúmplices. O que é cúmplice? É aquele que, na verdade, coopera com algo errado, com algo que é pecado. E assim recebe também o flagelo correspondente. Assim que nós tenhamos esta palavra por nossa meditação e que pelo poder do Espírito Santo estejamos fora de toda confusão religiosa, porque a ordem de Deus é somente por meio do Espírito Santo. Que a graça de Deus e o amor de Jesus Cristo estejam com todos aqueles que buscam porque hão de achar, que batem porque a porta se abre, que pedem porque recebem o poder do Espírito Santo e o discernimento espiritual para perceberem que os que estão em Cristo Jesus, para estes é que não tem nenhuma condenação. Romanos 8, versículo 1. Graças a Deus.